Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês mais uma dica para trabalhar com fração com as crianças. Hoje eu vou falar de frações equivalentes, que é sempre uma dúvida, gera realmente muitas dificuldades com as crianças. Então eu vou trazer hoje para vocês algumas sugestões e dicas para trabalhar fração equivalente. Sou Renata Aguilar, sou professora, neuropsicopedagoga e autora de livros na área da educação. Então, a primeira coisa que vocês têm que mostrar para as crianças, e quem já assistiu o meu vídeo anterior, se recorda que eu falei de reforçar a questão do inteiro. No vídeo anterior, eu usei uma folha de sulfite para representar o inteiro e nós fizemos as divisões. Agora eu vou usar uma forma do círculo, tá? Então, a forma mais arredondada. As crianças gostam muito porque ela lembra a pizza que os pais pedem, um terço de um sabor, um terço de outro. Então, fica bem claro isso na cabeça das crianças. Então, se eu tenho aqui o meu inteiro e eu vou dividir ele em duas partes, como eu havia feito com a folha de sulfite, tá? Recordando para vocês, a folha de sulfite, que é isso aqui, é a mesma coisa aqui, tá? Então, coloquei ao contrário, né? Então, aqui, um meio da folha de sulfite, que eu dividi o meu inteiro. E aqui eu dividi a minha forma em duas partes, que representa o meu inteiro, se eu juntar. Então, um meio mais um meio. Se eu dividir isso aqui em três partes, então, eu vou pegar o meu inteiro de novo e tô mostrando para as crianças três partes. O que eu sempre brinco com as crianças, que é para que eles entendam que essa daqui representa um terço. E como é que eu faço para eles entenderem? Então, eu pego o material e digo para as crianças o seguinte. Então, olha só, eu tenho aqui duas tortas, duas pizzas, uma eu dividi em duas partes e a outra eu dividi em três partes, sendo que as duas têm o mesmo tamanho. Quem receber essa parte da torta e receber essa parte, eu até brinco com eles e falo, mas eu recebi uma parte, você também recebeu uma parte. Porém, essa parte, ela é maior do que essa. Por quê? Porque eu dividi o meu inteiro em duas partes e aqui em três, mesmo eu representando uma única parte. Então, eu peço às crianças que façam esse tipo de comparação. Então, eles percebem que, por exemplo, uma criança que recebeu esse pedaço, recebeu mais e essa recebeu menos. Então, às vezes as crianças confundem pelo fato do denominador. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Pelo fato do denominador, por exemplo, um terço. É isso aqui. Então, você ensinar isso para as crianças, para que eles entendam que um meio é maior que um terço, mesmo sendo o 3 aqui e o 2, porque eles acreditam que 3 é maior que o 2. Eles sempre aprenderam isso. Mas na fração não, porque a quantidade de partes que eu dividi. E aí, para chegar na fração equivalente, eu tenho que mostrar para as crianças que elas têm o mesmo tamanho. Então, se eu pegar, por exemplo, a torta e eu dividir ela em quatro partes, em quatro pedaços, eu mostro que um meio é igual a 2 quartos. Então, as crianças vão fazer isso. Olha, elas percebem pela medida que um meio é igual a 2 quartos. Portanto, um meio e, vou colocar aqui, né? 2 quartos são frações equivalentes. E aí você vai ampliando com as crianças. Mas, professora, um terço não é fração equivalente? Não, porque em nenhum momento 2 pedaços vão dar a mesma quantidade, o mesmo tamanho, tá? Que essa divisão que eu fiz por 3. Agora, qual outra possibilidade? Então, eu posso pegar aqui o meio, vou tirar aqui minha divisão por 3 partes e vou colocar aqui a minha divisão por 4 partes. E as crianças começam a entender que eu preciso de 4 quartos para representar o inteiro, eu preciso de 2 meios para representar o inteiro. E quando eu faço isso aqui,
eu divido o meu inteiro em 8 partes, em 8 pedaços. O que é uma fração equivalente? Então, para que eu tenha a mesma quantidade, eu vou precisar de 4 pedaços de 8, ou seja, 4 oitavos é igual a 1/2. Olha aqui. Então, as crianças com o material concreto fica muito claro que é igual a 2/4. Percebam que isso vai para o lado concreto do que nós ficarmos trabalhando apenas com o abstrato, apenas com a fração em algarismo. Então a criança começa a perceber, eu vou virar aqui para vocês verem, olha, tá? Que eu tenho, né, 2/4, eu tenho 4 oitavos e eu tenho 1/2. Tudo isso são frações equivalentes. E quando comparado com aquela que eu dividi em 3 partes, lembra? Nenhum vai dar certo. Então, 1/3 não é equivalente a 4/4, a 2/4, a 4 oitavos e 1/2, tá bom? Então, essa é a minha dica para que vocês possam trabalhar fração equivalente com as crianças, tá bom? Tchau, gente, até a próxima!